a torcida do Atlético. E ali faltou também um comando dentro de campo também. Eu me lembro muito bem de um jogo quando o Guilherme era o capitão do Atlético, Guilherme centroavante, o Rodrigo, que era o jogador meia que veio do Gama, fez um gol, ele estava sendo vaiado pela torcida do Mineirão, ele fez o gesto para a torcida ficar quieta, imediatamente o Guilherme abraçou, ele abaixou os braços e falou: aqui não, meu filho, aqui você não vai fazer esse tipo de coisa não, porque aqui é a torcida do Atlético. Faltou alguém para fazer isso ontem, quer dizer, segurar, só que a impressão que a gente teve é que no final, né, na reta final do jogo, o Atlético já estava todo perdido, ninguém sabia que era quem, estava uma confusão danada, e aí por isso talvez que todo mundo tenha... Falta esse jogador, né, Edmar? Claro. Que levanta ali. Eu lembro quando o Paraguai, muitos anos atrás, foi eliminado na Copa de 98, o Chilaver foi em jogador por jogador levantando. É a hora de você ter um líder. A hora de você ter um líder dentro de campo que faça isso. Então vamos para o principal líder do Atlético, que é o seu treinador. O Romero já deu a opinião dele, eu já dei a minha. Guto, Dorival, e essa continuidade de trabalho? Eu fico muito à vontade para falar sobre o Dorival Júnior, Edmara, porque eu sempre fui um dos grandes defensores dele. Acho que é um dos melhores, talvez até o melhor treinador do futebol brasileiro. Ontem, especialmente no finalzinho da partida, logo depois que acabou o jogo, pelas declarações dos jogadores, eu fiquei com uma sensação estranha de que haveria algum problema. E essa própria apatia que a gente citou aqui, de ninguém chegar e conversar com o Guilherme, isso foi muito esquisito, né? A impressão que passa é que não há uma cumplicidade do grupo com o treinador. Tem alguma coisa lá ainda. Há problemas. Nesse caso, talvez pudesse ser interessante uma mudança de técnico se houvesse esse tipo de problema. Mas depois, quando eu ouvi a entrevista do Dorival Júnior, ouvi o Calil dizendo que pretende mantê-lo, e com muita confiança, a impressão que eu fiquei é de que é possível reverter isso. E se o técnico e o presidente que estão lá no dia a dia acreditam que podem reverter, que se o problema existe, é um problema pontual com um ou outro jogador, então a manutenção é o mais correto. Olha, eu penso o seguinte, você começa a fazer um histórico do Atlético, você está conversando com o Romero aqui, na gestão Alexandre Calil. Ele começou com o Marcelo Oliveira, depois ele trouxe o Leão, que foi mal, depois veio o Celso Roth. Com o Celso Roth, o Atlético brigou ali na cabeça até o final, depois acabou saindo, ele demitiu o Celso Roth. O que ele fez? Ele trouxe simplesmente um dos melhores treinadores do Brasil, um dos que ganhava mais título do Brasil, que era o Vanderlei. O maior vencedor de brasileiro. O maior vencedor brasileiro. Trouxe o melhor para o Atlético, trouxe grandes jogadores para o Atlético. O Atlético quase caiu para a segunda divisão. Aí ele teve que trazer quem? O atual Dorival Júnior, para recuperar o Atlético, exemplo do que o Ricardo fez com o Loris Sanda, quando o Atlético estava mal e não deu tempo, o Atlético acabou caindo. Dorival recuperou o time do Atlético não caiu. Mas esse ano, aí o que acontece? O Dorival falou assim, no Campeonato Mineiro, ele trabalhou um time. Foi mal, perdeu o Campeonato Mineiro. Foi eliminado da Copa do Brasil pelo, hoje, Grêmio Prudente de novo, né? No antigo... Grêmio Barueri. Antigamente, Grêmio Prudente. Perdeu, empatando em casa 0-0. Aí, o Atlético perde Diego Souza, perde Obina, perde Diego Tardelli, vários jogadores que não deram certo trabalhando com o Dorival Júnior. O Diego Souza está bem no Vasco, né? Você vê, por exemplo, o próprio Jobson está bem lá no Bahia, fazendo gols no Bahia. E o Dorival está aí na situação que está. E o tempo todo ele fala assim, não, nós vamos acertar a equipe, vamos acertar a equipe. Foi assim no Campeonato Mineiro, foi assim na Copa do Brasil e foi assim no Campeonato Brasileiro. E até agora, o Atlético não mostrou nada. É um time que a gente está falando que precisa de muita coisa, mas aonde que vai buscar essa muita coisa? Contratar, contratou. Eu fiz uma lista aqui de 19 contratações que até agora não deram certo no Atlético. Então, aonde que está o erro? É isso que é preciso ser encontrado numa reunião entre jogadores, o presidente Alexandre Calil e o técnico Dorival Júnior. Reunião que vai acontecer hoje à tarde, o Calil mesmo já havia dito ontem lá no vestiário. Vamos lá pro Cruzeiro. Zagueiros, só tem 2 disponíveis. O zagueiro é aquela história, né? Sempre a gente fala assim, tem 6, né? Tem 8, tem muito zagueiro no grupo, aí o técnico fala, né? O grupo tá inchado, não sei o quê. E aí vai acontecendo, vai ficar 2. Ainda bem que a gente é o país dos volantes, né? Daí dá para improvisar bem. E são volantes que sabem jogar como zagueiros, né? O Leandro Guerreiro já jogou várias vezes no Botafogo assim, o Marquinhos Paraná também. Eu acho que se acontecer algum problema com os que estão disponíveis, fatalmente o Leandro Guerreiro será o primeiro a ser improvisado. Depois o Marquinhos Paraná na sequência, né? Romero Rio, porque não é o país dos volantes? É o país dos volantes. O Papai Joel vai ficar muito triste saber que o time dele não tem zagueiros, porque aí realmente complica muito o trabalho dele. Ele que gosta de arrumar a cozinha primeiro para depois ir jogando o time um pouco mais para frente, quem sabe, se for possível.
Mas o Leandro Guerreiro é uma alternativa que o Joel mesmo usou no Botafogo, então ele sabe jogar nessa posição. E jogava também de zagueiro disfarçado ali de primeiro volante com o Cuca também. Em muitos momentos o Cruzeiro na Libertadores jogou com 3 zagueiros, com o Leandro Guerreiro fazendo um terceiro zagueiro falso ali, fingindo que era um cabeça de área, mas de fato era um terceiro zagueiro. E até o Marquinhos Paraná também, né, Dimara? Pode. Marquinhos Paraná só não jogou no gol até agora. O Super Coringa. Ele não jogou só no gol, só não via no gol. Já viu de lateral, de zagueiro, de meio, de atacante. Então o Cruzeiro, eu acho que pode ali. Né? Isso aí tá jogando a hipótese ainda, porque o Vitor tem. Mas aí o Gil tem o segundo cartão e não tomou o terceiro. E eu acredito que o Léo, com mais 20 dias, vai estar à disposição aí para jogar. 20 dias é muita coisa, né? Mas é só lembrando um detalhe, que o jogo do Grêmio é só na quarta, né? Sim, mas é um detalhe interessante que a gente está falando disso no caso do grupo do Cruzeiro, ou seja, se falta um zagueiro, a gente sabe que o Leandro Guerreiro vai chegar ali e vai jogar. Essa coerência, talvez, já voltando um pouquinho ao Dorival, é o que faltou a ele, para ele montar esse time finalmente. O Joel chegou, como disse o Flávio, ele não inventou. É o time que eu tenho, é isso aqui, e vou definir o time o mais rapidamente possível. Às vezes, quando você tem um elenco até qualificado, porém com vários jogadores do mesmo nível, o treinador se perde em montar o seu time. Ele fica pensando demais o que eu vou colocar, porque ele se perde nas suas opções. Isso tem acontecido um pouco com o Dorival. E o Joel, nesse princípio de trabalho, até por não ter tantas opções por causa do departamento médico, mais uma vez inchado, está definindo rapidamente o time. E uma coisa mais importante, Mara. Quarta-feira contra o Grêmio. Eu já aposto que o time do Cruzeiro já está definido. Olha só. Só se alguém se machucar. Mas ele vai repetir o time que começou contra o Vasco. Mas a gente pode apostar durante a semana, né? Hein? A gente pode apostar durante a semana, que é só quarta, para mim ir para o intervalo, para a gente falar da Copa América. E não se esqueça, a partir de segunda-feira, o Minas Esporte muda de horário, 1h20 da tarde. Bacana, não é? Mais tempo para você, a gente vai poder interagir, conversar muito mais, e eles vão ter mais tempo para falar também, né? Porque no próximo bloco, os comentaristas e a Copa América. Não sai daí, olho no Minas Esporte.